Fala pessoal, Carol por aqui, sou head de produto e no conteúdo de hoje eu vou trazer para vocês a resposta que eu dei lá numa caixinha de perguntas no Instagram, que eu acho muito importante aqui pra gente trazer e trabalhar conteúdo com vocês, tá? Primeiro, qual foi a dúvida que chegou para mim lá no Instagram? Carol, eu preciso de uma ajuda, né? Basicamente, o que a pessoa estava pedindo ali era, o time, ele tá com dificuldade de acertar na distribuição dos story points. No momento que eles vão lá fazer os story points, quando estão quebrando, provavelmente fazendo uma planning ali, isso acaba gerando muito carry-over, né? O que é o carry-over? É eu não conseguir entregar no prazo e acabar gerando transbordo da sprint. Eu já falei em um vídeo aqui sobre transbordo de sprint. Então, ele começa uma nova sprint com coisas da sprint passada para entregar. E aí, pedido de ajuda. Bom, então vamos lá, vamos fazer um disclaimer aqui. Como eu não conheço a realidade, o dia a dia, qual o produto, etc., olhando essa pergunta fria ali, eu falei para essa pessoa ali nos stories mesmo, ó, vou levantar algumas hipóteses. E que hipóteses são essas? Então, primeira coisa, a gente precisa fazer uma análise, uma identificação do que pode estar gerando esse mau uso do story points, ou uma pessoa, um dev dando um story points de 1, outro dev dando story points de 8. Essa discrepância que tem entre a aplicação dos story points pode gerar, sim, um carry-over, um transbordo de sprint, muito porque cada um tá vendo níveis de complexidade diferentes. Então, vamos lá. Bate no microfone, desculpa, gente, não tô me acostumando com esse microfone aqui. Primeiro ponto aqui de hipótese que a gente levanta. O time tá faltando uma compreensão consistente. O que quer dizer isso, Carol? Vamos lá. Diferentes membros do time, então ali eu tenho o dev, o tech lead, cada um pode estar tendo uma interpretação diferente sobre o que está sendo pedido dentro daquela demanda. Ou também pode estar tendo uma interpretação diferente do que significa o conceito de story point. Então, a primeira coisa foi a minha recomendação ali foi, senta ali com a galera, vamos explicar, vamos identificar primeiro se é uma necessidade de treinar essa galera e explicar o que são story points, como são utilizados, como deve ser feito esse processo. Se você identificou que existe uma carência em termos de conhecimento do uso da aplicação do story points, é o momento de você juntar o time, explicar sobre a escala ali dos story points, como são feitos, qual o critério de valor de cada um, como ele é aplicado, e deixar ali estabelecer umas diretrizes bem claras o que cada ponto representa em termos de complexidade e de esforço, tá? Porque quando você tá lá fazendo um story point, tá fazendo ali uma planning, uma pessoa do teu time te diz que aquilo ali tem um story point, outra te diz que aquilo ali tem 8 story points, tem alguma coisa diferente. Isso tem que chamar a tua atenção, seja como líder técnico, seja como pessoa de produto que tá ali participando, ouvindo. Tá tendo interpretações diferentes da complexidade da demanda ou tá tendo interpretações diferentes do conceito do story point. E aí, a sugestão de melhoria é chama a galera para conversar e, primeiro, entenda se há realmente essa dificuldade em entender o que é story point ou se realmente a complexidade tá muito diferente. Um tá achando que é lá, outro tá achando que é cá, tá? A segunda hipótese levantada, que é interessante a gente trazer aqui também, está relacionada com a primeira, da complexidade. Então, a primeira é a gente deixar todo mundo equalizado, que todo mundo sabe o que são story points, sabem por que serve, sabem como aplicar. E o segundo é, se você tem divergências de story points, a gente pode estar ali com uma complexidade ignorada. Então, foi o que eu falei aqui, uma pessoa do time está vendo uma complexidade baixa e outra com uma complexidade alta. E aí, a complexidade real da tarefa não está sendo avaliada adequadamente. O ideal quando você vai para um momento desse e cada um coloca os story points e você vê que os story points eles estão próximos, quer dizer para você que a galera entendeu a complexidade. Se você começa a ter outliers, um botando 1, outro botando 8, outro botando extremos, tem alguma coisa errada ali, traz essa transparência para você de que você precisa entender se todo mundo entendeu a complexidade daquela demanda. E também vai gerar um outro ponto, né? Será que a demanda foi bem escrita? Ela passou para os processos de refinamento funcional de forma coerente, correta? Passou pelo refinamento técnico? Porque se ela faria apenas como uma frase, cada um vai interpretar e cada um vai dar os story points que quiser. Beleza? Queda de 20%. Já volto aqui. Vamos lá. E aí, o terceiro ponto, então o terceiro ponto que a gente tem aqui é a falta de feedback retroativo. Então, você identificou que houve um transbordo para a próxima sprint, tá?
Houve um transbordo para a próxima sprint. Ok, o que eu vou fazer agora que houve um transbordo? Eu tenho que passar por uma retro, entender com o time o porquê houve aquele transbordo. Levantamos esforços de forma equivocada? O pessoal está entendendo, a demanda era complexa demais, a gente poderia ter quebrado mais? Então, o feedback retroativo que deve acontecer toda vez que você olhou viu que a sprint transbordou antes de começar a outra sprint, cara, vocês devem sentar com essa galera e conversar. A retro é para isso, entendeu? E aí, um ponto aqui, o histórico não está sendo levado em consideração, que é a minha quarta hipótese. O que é isso, o histórico não está sendo levado? Quando a gente tem ali as sprints rodando, a gente começa a entender qual é a capacidade do time. Até mesmo quando a gente olha ali para um GetNav, olha para alguns indicadores, uns gráficos de performance do time, e a gente começa a entender o quanto aquele time é capaz de entregar. Então, chega um momento que a gente sabe mais ou menos ali que o time ele é capaz de entregar 2 histórias por sprint, ou ele é capaz de entregar 3 histórias por sprint, vai depender muito do seu time. Então, a gente começa a ter ali um histórico, tá? E que histórico é esse? É um histórico que vocês precisam estar sempre alimentando essa base de dados, é saber entender qual é o perfil, ok? Bom, a sugestão de melhoria é retro. Retro, ter essas conversas, analisar o quanto vocês estão contabilizando de informações para vocês terem essa previsão histórica de quanto o time é capaz de exercer em cada sprint. Se aquela sprint vocês já estão 3 histórias sendo puxadas e vocês só conseguem fazer 2 histórias, tem alguma coisa errada, tá? E aí isso já leva para uma quinta hipótese. Quinta hipótese que a gente tem é a falta de uma discussão detalhada, é sentar ali com o time e estamos fazendo o refinamento certo? Estamos fazendo o refinamento funcional e técnico de forma correta? A gente está deixando muito bem detalhado, discriminado tudo o que precisa ser feito? Esse é um ponto muito importante. A gente precisa que, quando aquele item, aquela história, ela chegue ali para o momento de uma planning, ela já esteja o mais redonda possível, ela já tenha passado por todo o processo de refinamento, ela já tenha feito todas ali, quebrar pedras, para que quando chegue eu vou fazer uma estimativa de story points, eu olho, bom, essa daqui eu tenho mais convicção que vai ser um story points 8, porque ela tem um nível de complexidade. Se todo mundo identificar que story points é 8, talvez seja o momento da gente pegar e ver se dá para quebrar mais aquela demanda, bom? E aí a gente entra aqui no sexto, as métricas inadequadas. E aí, métricas inadequadas que a gente pode ter aqui não está alinhado com a expectativa. Eu não estou indo para uma retro, não estou conversando, não estou entendendo as expectativas das entregas, o time não está compreendendo o que é para ser feito, e aí acaba que a gente vai levando, fazendo esse carrego de demandas, né? E a gente não consegue falar assim, falar, pausa, tá tudo errado, vamos fazer um processo de estimativa mais coerente, vamos organizar. Vamos começar a ter um processo para aquela história, aquele item chegar o mais refinado possível para o momento que a gente vai fazer ali uma planning, para que o time, numa retro, ele tenha liberdade suficiente para falar, cara, aquela demanda ela poderia ter vindo mais refinada, ela poderia ter sido mais quebrada. A gente acaba não tendo isso. Então, ter métricas inadequadas acabam gerando essa bola de neve que é você ficar sempre tendo carrego das sprints anteriores. Bom, galera, essas aqui eram as 8 hipóteses que eu queria levar assim. Claro que isso vai variar muito de como é teu time, de como tá ali a organização, como estão as demandas. São cenários muito particulares. Mas se você identificar que as estimativas que vocês estão fazendo estão divergentes do que vocês estão entregando, vale uma atenção para você entender. É falta de conhecimento do time em relação a fazer o processo? É falta de refinar melhor? É uma necessidade de um feedback contínuo numa retro? É a necessidade da gente deixar alinhado quais são as nossas capacidades dentro de uma sprint? Então, se a gente cabe 2 histórias, não é para puxar 3 histórias. Então, é importante vocês sempre terem essa comunicação com o time todo. Pessoal, é isso. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais curto mesmo. Se você gostou, dê o seu like, deixa seu comentário. Me explica aqui se você já passou por uma situação dessa. Lembra de assinar o canal e compartilhar esse vídeo. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.